sou Ana Kézia de Castro Souza, professora de língua portuguesa, e hoje vamos aprender um pouco sobre o tipo textuais de narrativa. Vamos lá? Narração é um tipo de texto que esboça as ações de personagem num determinado tempo e espaço, geralmente escrito em prosa, e nele são contados alguns acontecimentos. Alguns exemplos de narrativa são romance, novela, conto, crônica, fábulas, poesia épica e epopeia também são exemplos de narrativa. Estrutura da narrativa, apresentação, também chamada de introdução. Nessa parte inicial, o autor do texto apresenta os personagens, o local e o tempo que se desenvolverá a trama. Tem também o desenvolvimento, onde parte da história é desenvolvida com foco nas ações das personagens. Tem o clímax, parte do desenvolvimento da história. O clímax é o momento mais emocionante da narrativa. Tem também o desfecho, também chamado de conclusão. Ele é determinado pela parte final da narrativa, onde a partir dos acontecimentos, os conflitos vão sendo resolvidos. Elementos da narrativa. Narrador. Narrador é aquele que narra a história e divide-se em narrador-observador, aquele narrador que conta só o que ele observa. Ele está ali contando só o que ele vê. Tem um narrador-personagem, que conta só o que ele presencia, o que ele vive. Se ele saber de algo da outra personagem, é porque a outra personagem falou para ele. Diferente do narrador onisciente, que sabe dos sentimentos da personagem, se a personagem está com frio ou com fome, ele sabe de tudo e de todos. Enredo. Trata-se da estrutura da narrativa, ou seja, a trama em que se desenrola as ações e são classificadas em linear. O que é linear e não linear? Independente do rumo que o escritor quiser dar ao protagonista, o enredo segue a trajetória comum, começo, meio e fim. Já o não linear é ao contrário, quando o narrador inicia pelo fim e não segue uma sequência cronológica. Tem também o enredo cronológico. É a sequência de fatos que acontece na história, as situações vividas pelos personagens, as ações que elas sofrem ou fazem. É linear o tempo, o espaço e os personagens são de maneira lógica, as ações se desenrolam cronologicamente. Assim, observa o começo, meio e fim da narrativa. Enredo psicológico. Seu foco é o pensamento dos personagens, podendo ser cronológico seguindo a ocorrência das ações. Personagens são aqueles que compõem a narrativa, sendo classificados em personagens principais, protagonista ou antagonista. Protagonista é aquele que sempre está sofrendo pelas ações causadas pelo antagonista. O antagonista é aquele que sempre está ali fazendo o mal, querendo atingir o mocinho ou a mocinha. E personagens secundários, o coadjuvante. Coadjuvante são personagens que ajudam a contar a história. Tempo. Está a marcação do tempo dentro da narrativa. Por exemplo, uma data ou um momento especial. O tempo pode ser cronológico. O tempo cronológico é aquele medido por tempo, pelo fenômeno naturais que abrange o dia, a noite, segundo, milésimo. Já o tempo psicológico, ele é contado pela lembrança, uma linha do tempo, porém sem tempo nem ordem, a medida dos fatos ocorridos e experiência de vida. Espaço. Local ou locais onde a narração se desenrola. Pode ocorrer em ambiente físico, que é ambiente físico, é um espaço real que serve de cenário à ação
onde os personagens se movem. Tem também o espaço psicológico, espaço interior dos personagens, constituído por vivências, seus pensamentos e sentimentos. Tem também o espaço social, é constituído pelo ambiente social, representado pelos personagens figurantes. Aqui vai um exemplo de narrativa. As manchas do Juazeiro tomaram a aparecer. Fabiano aligerou-se o passo, esqueceu a fome, a canseira e os ferimentos. As alpercatas deles estavam gastas nos saltos. E a embira tinha se aberto. Entre os dedos, rachaduras muito dolorosas, os calcanhares duros como casco. Gretavam-se e sangravam. No cotovelo do caminho avistou um canto de cerca, encheu-se de esperança de achar comida, sentiu o desejo de cantar. A voz lhe saiu rouca, medonha. Calou-se para não estragar a força. Deixaram-se à margem do rio, acompanharam a cerca, subiram uma ladeira, chegaram ao Juazeiro. Faz tempo que não viu a sombra. Atividade. Faça uma pequena narrativa. Corrija a narrativa junto com os colegas. Fazer uma outra narrativa em cima da primeira, com os pontos apresentados em sala de aula.